Fala para nós Olá. então como é que é o teu trabalho com esse aspecto masculino em homens, em adolescentes, como que é essa relação que tu aplica as tuas práticas psicanalíticas, né, no caso, para fazer com que essas pessoas tomem Uhum, consciência de si mesma através desse aspecto mais voltado para os homens, que é a gente vive numa sociedade uhum. que tem essa busca das mulheres por terapias, tem, né, enfatizado maior, mas o quanto é importante para os homens isso? Bom, então, para os homens tem uma importância fundamental que parte do princípio que nós homens não temos uma busca, né? Como você falou, é mais voltado para mulheres, mas os homens não têm a iniciativa, o processo inicial de buscar a cura dos seus processos pessoais, mesmo porque eles não pensam nos seus processos pessoais, né? Eles pensam mais de forma geral, né? Nas outras pessoas e não exatamente nos seus processos, nas suas emoções, nos seus sentimentos. E isso acaba também ultrapassando, atravessando a relação com os filhos e a relação com os outros relacionamentos também, né? Onde o homem não se revela vulnerável, precisando de ajuda, e nesse momento ele também não percebe quando seu filho, por exemplo, pede ajuda, ou precisa de um reforço, ou precisa de um conforto, ou de um continente, ou ser acolhido, né? E aí a vida vai passando e esse homem vai adoecendo em função dessa não fala, dessa dificuldade de falar dos seus sentimentos, das suas emoções. Então o meu trabalho passa por aí, né? Atravessa esse processo, né? Entra nesse processo, onde a gente estimula os homens, tanto nos grupos, né? Quanto no trabalho individual, a poder repensar o seu processo, não exatamente o papel de pai, o papel de homem, ou seja lá o que for, mas sim o seu papel consigo mesmo, com a sua estrutura pessoal, como ele se sente, como ele pensa, como ele movimenta os seus sentimentos e as suas emoções, né? E é bem importante isso no sentido de que ele possa treinar esse processo, né? Tudo na vida é treino, né? Tudo que a gente repete e faz várias vezes se torna algo mais fácil. Para o homem é muito difícil falar de seus sentimentos porque ele nunca foi estimulado, né? De forma geral, claro. Existem homens que, né, por conta de um campo social, familiar favorável, fizeram esse processo. Mas a grande maioria de nós homens não teve esse processo, né? Não teve essa facilidade. Então o meu trabalho passa por aí, passa por esse processo de incentivar, conduzir a um processo de autogerenciamento das suas emoções. É mais do que autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento às vezes não gera cura. O que gera cura é eu gerenciar as minhas emoções, eu poder olhar para as minhas emoções e poder entender de onde elas vêm, por que elas vieram e o que eu faço com isso. Então não se trata do que fizeram comigo, se trata do que eu fiz com o que fizeram comigo. E essa consciência e essa, né, do comportamento, da conduta, tu enxerga assim que é cada vez mais necessário os adolescentes terem acesso a isso? A gente vem de uma cultura também que Uhum, não, né, não influencia e nem incentiva meninos, jovens uhum, a buscar esse tipo de comportamento, enfim, de conduta, porque é aquele momento que eles estão mais enérgicos, estão buscando relações, muitas vezes até de competição. Tu acha que é importante nesse momento na adolescência buscar essa forma de autoentendimento para gerenciar as emoções e os conflitos que surgem nessa idade também? sem dúvida nenhuma que isso é necessário, porém isso começa com os pais, com o pai, com a mãe, com os pais, seja lá quem forem os cuidadores desse indivíduo, dessa criança, desse adolescente, né? Por quê? Porque a adolescência, né, a criança e o adolescente são parte do comportamento desses jovens, é reflexo do que eles viram com pai e mãe, do que eles viveram, das experiências que eles tiveram em família, né? Uma parte é nato, uma parte vem com ele, vem com o indivíduo, que a gente não tem controle, mas uma boa parte disso vem da experiência e do espelho, né, do exemplo que esses pais deram para esse filho, né? Então a gente vai lidar, por exemplo, com um adolescente que a gente chama, né, os pais chamam erroneamente de uma forma jocosa, brincando, mas que eu acho horrível, que é quando falam que é o aborrecente, né? Esse cara só é aborrecente porque os pais negligenciaram em algum ponto alguma coisa, ou estão negligenciando, né?
Então os pais precisam olhar para isso e pensar assim, não, eu também preciso policiar o meu comportamento, parar de fazer bullying parental, como eu chamo, ou seja, ficar brincando com um comportamento que para o adolescente é difícil. Né? O adolescente passa por um momento, uma passagem de vida extremamente difícil. Passa por uma mudança psicoemocional, cerebral, muito importante. Existem vários mecanismos dentro do sistema nervoso que estão mudando, estão se alterando. E essa alteração causa no adolescente dificuldade de prestar atenção no aqui e agora, prestar atenção nas coisas a fazer, fazer planejamento, fazer organização, né? Isso não é porque ele não quer fazer isso, é porque ele não consegue. O sistema nervoso ele não está pronto para isso. Então, o pai, a mãe ou os cuidadores precisam emprestar o seu cérebro, uma parte do seu cérebro para o seu filho. Ou seja, ajudando a se organizar, ajudando e cooperando para que ele possa se estruturar. E aí entra a terapia, entra o trabalho de um psicoterapeuta que possa, especializado nessa área da adolescência, que é muito diferente da fase da criança e do adulto, ajudar a estruturar os pensamentos dessa criança, né, desse jovem, e conduzi-lo, ajudá-lo a ser conduzido, né, a se conduzir. Então, sim, é bem importante, mesmo porque o que vai acontecer na adolescência vai ter reflexo lá na vida adulta.